e colheita. E hoje estamos aqui para comemorar o aniversário da nossa pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sem perca de tempo, vamos abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 10, seu versículo 25. Amém, meu diabo. Lucas capítulo 10, seu versículo 25. Uma passagem bastante conhecida, que fala de amor. Amor para com o próximo. Aonde, infelizmente, nós não estamos mais encontrando. É raridade encontrar um homem ou uma mulher que tenha compaixão, benevolência com o próximo. Mas hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de relembrarmos o sofrimento que Jesus passou naquela cruz e o grande amor que Deus usou para com cada um de nós, que foi entregar seu Filho, para que eu e você, nesta noite, estivéssemos aqui adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Amém? Lucas capítulo 10, o seu versículo 25 em diante. Vamos ler até o 37 para que os irmãos venham entender a palavra. Amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpreta? E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ao quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-lhe dele. E, chegando-se, passou-lhe o experimento, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? Do homem que caiu nas mãos de salteadores. Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu igual, do mesmo modo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Vou ser breve, que ainda tem a Santa Ceia. A palavra do Senhor aqui está falando do bom samaritano. No versículo 25, a palavra do Senhor começa a nos dizer: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Porque estes homens que eram entendidos da palavra de Deus, estes homens que sabiam ler a Bíblia, a Torá, eles sempre estavam querendo pegar Jesus em uma posição a qual Jesus não vinha a responder as perguntas. Mas o nosso Jesus, ele é sábio.
O nosso Jesus, ele é entendido e ele lê os pensamentos. E quando ele vem para Jesus e faz esta pergunta, Jesus chega para ele e faz também outra pergunta. Em meio à pergunta dele, Jesus já faz outra pergunta em cima da pergunta dele. E Jesus fala para ele: louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito e como você interpreta a palavra de Deus? Jesus, com a tua imensa sabedoria, sabendo que ele era um homem entendido, sabendo que ele era entendido das coisas de Deus, porque ele lia a palavra do Senhor. E Jesus agora pergunta a ele quais são os mandamentos a qual ele deve seguir para ele herdar o reino dos céus. E ele chega para Jesus e diz: olha, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento. E o segundo, amará teu irmão como a ti mesmo. E agora ele pergunta para Jesus quem era o próximo que ele deveria amar, quem era o próximo que ele deveria cuidar, que ele deveria tratar. Agora Jesus vem com a parábola, para que ele viesse entender o que Jesus estava falando sobre o amor. E Jesus usa 3 personagens nesta parábola. Primeiro, Jesus usa um sacerdote. Vamos colocar no dia de hoje que seja um pastor, o homem que cuida das suas ovelhas, o homem que está ensinando, o homem que está aqui todos os cultos na casa de Deus. E o mesmo caminho que aquele homem desce de Jerusalém para Jericó, aonde aquele homem é apanhado por salteadores, e aqueles homens roubam tudo que aquele homem tinha, e bate naquele homem a deixar ele quase morto. E a palavra do Senhor diz que o sacerdote, ele vai na mesma direção que aquele homem está quase morto. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o sacerdote, quando viu aquele homem, passa de largo. Aquele homem que muitas das vezes ensina sobre o amor, aquele homem que muitas das vezes fala que Deus é bom, que Deus é amoroso, que nós temos que amar o nosso irmão como a ti mesmo, e quando ele passa do lado de um homem que está quase morto, ele passa de longe. Porque muitas das vezes o sacerdote, porque Jesus ele usa essa parábola para mostrar para aquele homem que até mesmo dentro da igreja está faltando amor. Ele usa esta parábola para mostrar que muitas das vezes pregamos sobre o amor, muitas das vezes falamos que Deus é bom, que Deus ama, que Deus é misericordioso, que Deus usa de benevolência, mas quando nós temos a oportunidade de usar de amor, de benevolência para com o próximo, nós passamos de longe. Nós esquecemos os mandamentos, os 2 mandamentos do Senhor, que são semelhantes. E aquele homem, o sacerdote, ele passa de longe. Semelhantemente vem um levita. O levita que tinha trabalho na casa do Senhor, que cuidava das coisas do Senhor. E esse levita que a Bíblia está falando, não é levita músico, está falando levita que cuidava da casa do Senhor, como se fosse o diácono hoje, que limpa o banheiro, que limpa tudo, que toma conta da casa do Senhor, que cuida e zela da casa do Senhor. Mas aquele levita, vendo aquele homem deitado no chão, quase morto, ele passa de longe também. E cadê o amor sobre aquele homem? Cadê o amor sobre aquele homem que está deitado, quase morto? E muitas das vezes se julgamos, porque só queremos ter amor dentro da igreja, só queremos cuidar do irmão quando estamos dentro da igreja, mas quando nós estamos do lado de fora, esquecemos de ajudar o próximo. Mas Jesus disse: quando fizeres por esses meus pequeninos, está fazendo por mim. Estive fome, não me deste de comer. Estive sede, não me deste de beber.
Estava preso, ninguém foi me visitar. Estava nu, não me deste o que vestir. Aí nós, servos do Senhor, vamos se perguntar: Senhor, quando é que o Senhor estava desse jeito? Aí Jesus diz: não, não sou eu, são os meus pequeninos, são aqueles que te pediam ajuda e você não ajudou. É aquele que bateu na sua porta pedindo 1 quilo de alimento e você não usou de benevolência. É aquele que pediu para uma dormida e você não usou de misericórdia. Assim mesmo foi aquele sacerdote, assim mesmo foi aquele levita que passou por aquele lugar e não ajudou o seu próximo. Aí Jesus agora, irmãos, pega o samaritano, porque os judeus não se davam com o samaritano, mas o sacerdote era judeu, o levita era judeu, mas aquele homem que a Bíblia não fala o nome dele, era samaritano. E ele vem com o seu cavalo descendo em direção 25 quilômetros de Jerusalém para Jericó. E quando ele chega no meio do caminho, está vendo aquele homem jogado no chão. A Bíblia diz que ele para o seu cavalo. Ele desce. Chega perto daquele homem, ele não pergunta. Ele pega o azeite e pega o vinho e começa a passar nas feridas daquele homem. Começa a cuidar daquele homem que estava quase morto. E a palavra do Senhor diz que ele pega aquele homem, coloca no seu animal e vai em direção a Jerusalém. Melhor dizendo, a Jericó. Quando ele chega em Jericó, ele para na hospedaria e diz: olha, cuida deste homem. Eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Eu só sei de uma coisa, que eu estou usando de misericórdia para a vida dele. E pode cuidar dele. A Bíblia fala que ele tira 2 denários do seu bolso. 1 denário equivalente a 1 dia de trabalho. E ele bota 2 dias de trabalho na mão daquele homem e diz: olha, cuida deste homem, que eu vou, e quando eu voltar, se porventura tiver gastado mais do que eu te dei, eu vou te restituir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega para aquele intérprete da lei e faz uma pergunta: quem desses 3 usou de benevolência? Quem desses 3 usou de misericórdia? Quem foi desses 3 que ajudou o seu próximo? E ele diz: aquele que ajudou aquele homem que estava no chão caído. Aí Jesus diz: então procede da mesma forma. Então faz da mesma forma que este homem fez. Porque muitas das vezes, igreja, nós estamos igual o sacerdote. Nós estamos igual o levita. Não na casa do Senhor adorando e glorificando. Estamos quando ele passa pelaquele homem caído. Porque agora não existe mais amor. Se tem um homem caído, é mais preferível eu tirar uma foto e mandar no WhatsApp. É melhor eu filmar do que eu ajudar. Mas isso está se falando de amor. Uma palavra tão pequena, mas que na nossa vida é tão importante. Porque Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou, Deus não odiou. Olha como ele começa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Deus fez, igreja, pela minha vida e pela tua vida. Deu seu único filho, por amor de um pecador, por amor de uma pecadora, por amor de um ladrão, por amor de um traficante, por amor de um macumbeiro, de um espírita. Deus, ele deu seu único filho. E muitas das vezes nós se julgamos e achamos, porque nós estamos na casa do Senhor, porque nós estamos servindo a Ele,
Mas uma coisa é primordial na vida de um servo do Senhor, é o amor. É o amor para com o próximo. Porque quando Deus pediu para Moisés subir ao monte, para escrever as tábuas do mandamento, Jesus chegou e disse: não, tira, não é 10, tira 8, só fica 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus a mais que seu esposo. Você tem que amar a Deus a mais que a sua esposa. Você tem que amar a Deus a mais que seu carro, que a sua casa. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é a nossa primícia. É por causa dEle que nós estamos aqui. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu estou vendo ele caído e eu não tenho compaixão de levantar ele e perguntar a ele se pelo menos ele quer uma ajuda? Mas o nosso orgulho é maior, a nossa soberba é maior, porque aqui dentro da casa do Senhor eu sou amoroso, aqui na casa do Senhor eu prego amor, mas lá fora eu vejo um caído, eu não ajudo. Lá fora eu vejo um necessitado pedindo ajuda, eu não ajudo. Lá fora eu vejo uma criança batendo no seu carro, pedindo ajuda, e você levanta o vidro para não ajudar. E que amor é esse, igreja? E que amor é esse que nós estamos carregando? Será que eu e você estamos carregando o amor de Cristo? Será que verdadeiramente eu e você está carregando o amor que Deus deixou nos 12 mandamentos? E sabe uma coisa que me chama a atenção naquele homem, naquele samaritano, que era um homem que as pessoas davam como impuro, era um homem que os judeus davam como não prestasse. Este povo aí não vale nada, este povo aí não quero nem conta. E muitas das vezes é assim, igreja. Muitas das vezes a casa do Senhor está desse jeito. Este povo aí eu não quero nem conta. Este povo aí já está condenado. Mas uma primícia na minha vida e na sua vida: se eu e você não usar de misericórdia, de benevolência e amor, nós não vamos subir. Porque isso é primícia do reino de Deus. Independente, irmão, se ele fez mal a você, continue amando. Independente, irmão, se falou A, se falou B, continue amando. Porque o mal não está em você. O mal não estava naquele homem que estava caído. O mal estava naqueles homens que vieram roubar ele. O mal não estava naquele homem que estava precisando de ajuda. Sabe onde estava o mal? No sacerdote que passou de longe. Sabe onde estava o mal? No levita que nem para cara olhou. E muitas das vezes é assim que nós fazemos. Muitas das vezes é assim, igreja. Mas aquele homem, o samaritano, ele foi com fé e colocou a sua fé em prática. Porque a fé sem obra, ela é morta. Não adianta não, irmão, aquele homem bom samaritano chegasse ali: ô irmão, como é que você está? Eu tenho fé que você vai ser curado. E a sua obra, irmão? E a obra que ele mostrou, ele pegou o cara, botou em cima do animal e levou para cuidar. Ele está mostrando para mim e para você: não adianta ter fé sem obra. Não adianta dizer que ama e não demonstrar e não fazer para a pessoa ver que você amou. Você sabe por que ele ajudou? Porque o bom samaritano não queria aplauso. O bom samaritano não estava ali preocupado com quem ia olhar. Porque na minha posição de sacerdote, eu quero aplauso. Na minha posição de levita, eu quero aplauso. Mas aquele bom samaritano não se preocupou com isso. Aquele bom samaritano se preocupou de ajudar o próximo, de tirar o próximo do chão, de colocar no seu cavalo, levar para a hospedaria, pedir para o homem cuidar, tratar e pagar pelos seus o que ele tinha gastado. E muitas das vezes ficamos preocupados com o que vão falar. Muitas das vezes ficamos preocupados com o que vão achar. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer
que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Eu amo o Senhor Deus, mas eu odeio o Miguel, eu sou mentiroso. Eu não vou nem para o céu, meu irmão. Sabe por quê, irmão? Porque orar pela igreja é ótimo, irmão. Orar pela vida de vocês é maravilha, que vocês são meus irmãos. Mas eu quero ver, a Bíblia diz, eu quero ver você orar pelo seu perseguidor. Eu quero ver você orar pelo aquele que lhe persegue, que levanta calúnia contra a sua vida, que lhe defama, conta mentira sobre o teu nome. É este que Jesus quer. Ame esse, cuide desse, estenda a mão para ele, mostre para ele que você não é igual. Porque verdadeiramente, igreja, se eu e você servimos a Deus, um Deus vivo e poderoso, Jesus, ele nos ensina uma coisa tão maravilhosa naquela cruz, que ele diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que dizem. Será que eu e você tinha coragem de fazer isso, igreja? Mas é amor. Está se pregando nesta noite amor. Está se pregando nesta noite o que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida também, que foi o amor dele ser pregado naquela cruz, aonde nós não merecíamos, mas ele foi. Então, igreja, pratique o amor, mas não pratique o amor para com o próximo em recompensa humana. Não pratique o amor com o próximo para mostrar para A, para mostrar para B que você está fazendo. Porque a própria palavra nos ensina e nos adverte: quando deres com a mão direita, esconda a esquerda, para que ela não veja. Porque aqueles homens já receberam o galardão dele, que está fazendo e acontecendo para o povo ver. Mas você faça em oculto, faça só para Deus ver, porque o meu e o teu galardão está no céu. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, igreja. Nós não precisamos. Certa vez, quando David era criança, recém-nascido, a gente fez um chá de fralda lá no trabalho, mas foi tanta fralda, irmão, tanta fralda, só que, como David sempre foi grande, foi se perdendo as fraldas. E aí antigamente na TVC tinha o Toyotão, você ligava, ele vinha e recolhia o que você estava doando. E aí quando chegou na minha casa, eu peguei o saco, desci, e ele disse: fique aí, que eu vou tirar uma foto para mostrar que você está doando. Eu falei: não. Eu não estou doando aqui para me amostrar não, irmão. Eu estou doando porque eu sei que tem pessoas necessitadas que vão precisar dessa fralda. Pouco importa quem está doando, o que importa é quem vai receber. Então, se eu estou dando de coração, isso aqui importa. Não, mas tem que filmar porque vai passar na televisão. Não, irmão, longe de mim, meu interesse não é esse. Meu interesse é ajudar o próximo. Então, irmão, use de benevolência, use de misericórdia. E para encerrar, irmão, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Aí você vai entender, irmão, a importância do amor. Porque muitos estão dizendo aí: eu amo mais que chocolate. Para com isso, irmão. Eu amo mais do que... Esqueça, irmão, o amor não se compara a nada. O amor é soberano. O nosso Deus é amor, irmão. Como é que eu vou comparar o amor de Deus? Não se compara mais que chocolate. Para, irmão. Olha o que Deus diz aqui, ó, em 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa,
ou com um símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda, irmão, que Deus fala, ainda que eu e você tenha fé, irmão, de orar para o monte, se transportar de um lado para o outro, se não tiver amor, nada adiantaria, irmão. Sem amor, nada disso adianta. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Olha o que Deus está dizendo. Se não tiver amor, irmão, você doando aos pobres, você colocando o seu corpo para ser queimado, não adianta. Não adianta fazer nada se não tiver amor. É por isso que eu digo, aqui nesse ministério, irmão, ninguém recebe um centavo para nada. Tudo aqui é com amor. E a partir do momento, irmão, que deixar de fazer com amor, para mim não serve. Principalmente para Deus, porque Deus não quer que você faça nada por obrigação na casa dele. Deus quer que você faça com amor. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se enfuna. Não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se expressa. Não se resiste do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não resiste ao mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Desaparecerão havendo língua, cessarão havendo ciência, passará. Tudo passará, irmão, mas o amor de Deus continuará. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando era menino, porque agora vemos como espelhos, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis como também sou conhecido. E o versículo chave desse capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Sem o amor, igreja, esqueça. Sem o amor para com o próximo, esqueça. Não adianta você fazer tudo e esquecer do próximo. Não adianta você estar na casa de Deus e não ajudar o próximo. Não adianta você fazer as coisas de Deus e quando o próximo lhe pedir uma ajuda, você passar de longe. Vamos fazer uma reflexão. Jesus, ele usa o homem, o bom samaritano, que ninguém gostava, para mostrar para aqueles que se dizem ser homens e mulheres de Deus. Obrigado, meu diabo. Para mostrar àqueles que se dizem
homens e mulheres de Deus, mas não estende a mão para ajudar o seu próximo. Não estende a mão para ajudar aqueles necessitados. Não estende a mão para ajudar aquele que está pedindo ajuda. Que nesta noite possamos sair da casa do nosso Deus convicto e entendido desta palavra, a qual tocou no meu e no teu coração também, a respeito do amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor que não espera nada em troca, o amor que faz pelo que o Senhor pede para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda esta palavra, igreja, na tábua do teu coração e põe ela em prática, e você verá o quanto Deus, Ele vai te recompensar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus.